Isso foi o que sobrou da nossa política brasileira. Assista o vídeo. Tá muito escancarado. É um nível de desespero que poucas vezes nós vimos com o Lula e com a sua facção criminosa. O que eles estão fazendo para blindar o Lulinha, para impedir que as investigações provem, porque eles já sabem, mas que provem que o Lulinha é um corrupto ladrão igual o pai, roubou dos velhinhos, roubou do Banco Master e agora fez tráfico de influência, é uma coisa que nunca se viu. A Polícia Federal agora do André Rodrigues, a polícia do Lula, aquela que a gente chama de polícia vendida, né, tá tentando ir contra o André Mendonça. Presta atenção, eles nunca tiveram coragem de ir contra Alexandre de Moraes, com todas as abominações que o Alexandre de Moraes fez. Nunca levantaram um pio contra o Alexandre de Moraes. Mas agora que o Mendonça tá na frente de uma investigação que vai alcançar o Lulinha, que já alcançou o Lulinha, o filho do Lula, cara, eles estão pedindo pro governo interferir. Estão pedindo pra Advocacia Geral da União interferir. É tão absurdo que até o Josias, que é um militante de esquerda, que odeia o Bolsonaro, até ele não conseguiu explicar a situação. Até ele tá revoltado. O que acha que tá sendo errado por parte de André Mendonça, né? Como é que fica essa história, né? Quem tem razão aí, Josias? A Polícia Federal não tem razão, né, Fabiola? E a polícia deveria, a meu juízo, levantar as mãos pro céu. Porque o ministro está pedindo, olha, todo procedimento que for adotado deve ser juntado aos autos. Houve mudanças na condução desse processo internamente dessa investigação. A Polícia Federal, o delegado que cuidava foi para outra área, botaram outra pessoa. Isso causou incômodo ao ministro André Mendonça. Está no papel dele, ele é relator. E ele, diante do incômodo, adotou providências. Uma delas é essa, olha, se tiver deslocamento, não se pode mudar o responsável pela investigação sem uma comunicação com o ministro relator. Do mesmo modo, tudo que for realizado, o ministro não está impedindo a Polícia Federal de trabalhar, apenas está dizendo, tudo que for, toda a movimentação que ocorrer no inquérito deve ser juntada ao processo, ele quer tomar conhecimento. Né? Está se falando, Fabiola, de um pedaço da investigação do INSS que diz respeito, ou que inclui o filho do Lula, o Fábio Lula da Silva, lá, o Fábio Luiz. Então, por isso, a meu juízo, a polícia deveria levantar as mãos para os céus, porque é uma oportunidade de demonstrar, com absoluta transparência, apressando até a anexação das providências adotadas pela polícia ao processo, ao inquérito que corre no Supremo. Essa transparência absoluta vai demonstrar que a Polícia Federal não está agindo para perseguir ninguém nem para proteger o filho do presidente. Justamente o oposto do que tá acontecendo, né? O ministro André Mendonça, em relação aos casos que conduz, ele vem se portando até aqui, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, mas até aqui me parece muito adequado o comportamento do ministro. No caso Master, o ministro fez o que a polícia destravou, algo que a Polícia Federal dizia estar travado. Quando a investigação estava sob a responsabilidade do Dias Toffoli, o Toffoli simplesmente trancou a investigação, mandou a Polícia Federal enviar dados coletados em operações de busca e apreensão para a Procuradoria-Geral da República. E naquela época eu não vi ninguém da Polícia Federal reclamar ou ir até o governo pedindo para que isso não acontecesse. Trancou diligências. Então, o que o André Mendonça fez, desde que assumiu o caso Master, e também no caso do INSS, é dar celeridade às investigações. E nesse caso específico, como houve uma movimentação interna na Polícia Federal, ele estranhou a movimentação e requisitou uma série de providências. Não me parece que sejam providências absurdas. Acho que o ministro não deve ficar se metendo em investigação, mas o ministro... Engraçado, quando é o Alexandre de Moraes que se metia em investigação, inclusive determinava quem deveria ser investigado, eu não vi você falar nada, Josias. Fez os pedidos que estão dentro da sua alçada. Tomou alguma providência? Informe nos autos. Vai mudar a condução, o responsável pelo inquérito? O ministro precisa ser informado com antecedência. Ou seja, a única coisa que o Mendonça quer é, por favor, não roubem provas e evidências e façam movimentações do processo sem informar o relator do caso. E por ter pedido isso, a Polícia Federal foi lá no Lula, a polícia do Lula, né, a mando do André Rodrigues. Olha, ele tá atrapalhando a investigação. Mas por quê? Ele só quer saber quem tá sendo investigado, quais dados estão sendo coletados. Ele não tá impedindo a investigação de acontecer. Inclusive, ele pede celeridade. Ele pergunta, depois de todas as delações e provas contra o Lulinha, por que nenhuma diligência contra o Lulinha foi feita ainda? É o normal do relator, ele tá pegando, ele tá vendo as evidências, ele vê mais do que suficientes provas de que o cara já devia estar no inquérito, e a Polícia Federal não faz nada. É triste ver a nossa Polícia Federal agindo pra proteger bandido.